Ainda não está 100% tranquilo, porque o Atlético tem que fazer um campeonato de recuperação. Ainda é o terceiro colocado no grupo A. Precisa da primeira posição, porque classificar como segundo melhor colocado está ficando cada vez mais difícil, já que no grupo do América o Coelho e o Atlético embalaram. Mas o Atlético precisava da vitória e ela veio diante do Vila Nova no último sábado. Estivemos nessa transmissão, inclusive esse trio, né? Tivemos na transmissão, juntamente com o Lélio e Gustavo, uma vitória magra, 1-0. No segundo tempo o Atlético marcou com o Hulk, que encerrou um longo jejum logo no inicinho da segunda etapa, e depois disso não tivemos mais gols. O Everson até fez uma boa defesa no final da partida, garantindo a vitória do Galo por 1-0. E um resultado que deixa o Atlético aí numa condição um pouco melhor agora em busca da classificação para a semifinal. A situação que era muito complicada ainda não está simples, mas agora o Atlético já vislumbra algo aí melhor para a sequência. O Galo, que foi a campo com a mesma formação que iniciou o jogo contra o América, o técnico Cuca decidiu repetir a escalação com o Everson, o Natanael sendo ali o lateral mais uma vez, Lianco, Júnior Alonso, Guilherme Arana, no meio de campo formado por Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Rubens, e o Júnior Santos fazendo a dupla de ataque com o Hulk. O jogo foi marcado também pela estreia do atacante Coelho. Teve alguns minutos, entrou na segunda etapa, atuando até mais pelo lado direito, mas ainda pouco tempo, né, para ele mostrar algo. Já vamos ouvir, Matheus, nós temos aí as sonoras, não temos? De alguns personagens. Tá no ponto, vamos lá. Beleza, vamos chamar então o Coelho, que fez essa estreia com a camisa do Galo, e ele avalia como foram esses primeiros minutos com a camisa atleticana. Muito feliz, muito feliz. Isso dá confiança para nós continuar nessa pegada, com muitas vitórias, para chegar lá na reta final que a gente que é onde o Atlético merece estar. Como você está fisicamente? Jogou alguns minutos hoje, tá bem? Tô bem. Entrando ali, entrosando com os companheiros, fazendo o meu melhor. E nada, feliz porque consegui estrear com essa camisa. Aí então, Coelho falando aí com os nossos colegas. E agora vamos ouvir o personagem da partida, o autor do gol, Hulk, também falou sobre o resultado e a sequência do Galo no campeonato. Primeiro jogo oficial que a gente teve foi já um clássico contra o América, um time que sempre nos propõe muita dificuldade desde que cheguei aqui. Sem dúvida, é a equipe mineira que mais põe dificuldade pra gente. E a gente volta já, o clássico contra o América não foi fácil, né? Mas assim, o importante é que a gente continua sem perder. Né? E primeira vitória do Mineiro agora, sabemos que falta muito ainda pra gente se classificar. Temos agora o Atlético em casa, que é um time que merece muito respeito, vem fazendo grandes campanhas. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, se Deus quiser somar mais 3 pontos, para ir pro Clássico já com mais confiança e poder somar mais 3 pontos também no Clássico. Então, Hulk, Matheus, como ele falou, não tem tempo agora para descanso. O Atlético teve uma folga no domingo, se reapresentou hoje, está realizando um treino na Cidade do Galo, porque amanhã já tem o Atlético, que é líder geral da competição, pela frente. Líder geral da competição, excelente campanha feita pelo Atlético, lá de São João del Rei, Clube SAF, administração sustentável, e vem tendo bons resultados. Então o Atlético terá um grande confronto amanhã. Atlético e Atlético, Atlético e Atlético. Enquete para o YouTube, participe, youtube.com/otempo. Os 5 reforços anunciados, com todos eles já anunciados até o momento, o Galo conseguiu compensar a saída do Paulinho, deu uma boa reforçada ao elenco atleticano, sobretudo no que você observou nesse jogo diante da equipe do Vila Nova. Então as opções, sim ou não? Simples, vai lá, vote, youtube.com/otempo. Lélio e Gustavo, estivemos juntos no jogo do Galo no último sábado. O Atlético ganhou do Vila Nova pelo placar de 1-0, gol do Hulk. O Hulk enfim desencantou, o Coelho fez a sua estreia, mas chamou a atenção a boa atuação do Gustavo Scarpa. O Scarpa que dessa vez está jogando centralizado como um 10, se movimentando bastante, criando chances, teve inclusive a oportunidade de finalizar a gol. Gustavo Scarpa fez uma partidaça, né, Léo? Eu também gostei, principalmente no segundo tempo, né? Mesmo assim ele perdeu algumas oportunidades,
quando ele apareceu na grande área, mas ele foi o jogador que ditou o ritmo do jogo e depois acabou sendo substituído. Essa chance aí mesmo foi uma chance perdida por ele, né? Então vamos ver como vai ser aí a sequência, mas o Scarpa, ele começa de fato a jogar bem fixo nessa posição, centralizado, já que nesse primeiro momento o Cuca sequer está utilizando um volante, mesmo um volantão de pegada, e tem um Alan Franco que com o Milito era um armador, ele tem o Gabriel Menino que joga pela direita e o Rubens pela esquerda. Seria uma espécie talvez de losango aí, ou até mesmo como o Cuca falou num jogo lá nos Estados Unidos que ele utilizou o 4-1-4-1, mas eu vi o time mais com dois atacantes mesmo, com o Hulk e com o Júnior Santos, e aí o Scarpa, ele é o homem responsável por dar as cartas durante o jogo, embora o Hulk tenha saído muito de dentro da grande área, ou próximo do gol ali. Isso aí não me agrada, não. O Hulk tem que jogar lá. Quando ele conseguiu participar da jogada, aliás, iniciada pelo Arana, que ele faz o corta-luz, o Scarpa faz a assistência, é porque ele estava lá próximo do gol, e naquela arrancada ali de 5, 10 metros, fica difícil segurar o homem. Aí ele fez o gol que deu a vitória para o Atlético que teve sim alguns problemas, mais uma vez, né? Principalmente aí o gol do Hulk, de ordem física, né? O Júnior Santos completamente fora de forma. O próprio Coelho também esperava que ele entrasse numa condição melhor e entrou até fora de posição, jogando pelo lado direito. Mas a gente sabe, o Júnior Santos, e ontem o Botafogo teve esse problema lá em Belém do Pará, o Júnior Santos sequer se apresentou para treinar lá. E ele começou a treinar de fato na segunda-feira da semana passada aqui em Belo Horizonte. Então, é um jogador que tem muito a crescer. E se eu fosse responder a sua enquete aí, ainda não, porque o Atlético não contratou um jogador para a posição do Paulinho, na minha opinião, ou que vai conseguir entregar 50 gols em 2 temporadas, sem contar as assistências, né? Que são várias. Exatamente, o Lélio Gustavo... Foram quantos jogos do Paulinho pelo Atlético, hein, ô Vinícius? Quantos jogos? Ano passado eu sei que ele fez 19 gols, mais umas 13 gols. Assistências, um negócio assim, né? Não foi? Por aí. Ao todo 50 gols, né, nessa passagem pelo Atlético, 2 temporadas. Tá aí, Paulinho extremamente decisivo, jogador que em 2024 foi o grande protagonista do Atlético ao lado do Hulk e em alguns momentos até o grande protagonista de forma individual, de forma isolada no time do Galo. Vinícius Andrade, o Lélio Gustavo ressaltou essa questão da parte física, né? Sobretudo do Júnior Santos, jogador que no segundo tempo já estava extenuado, estava sentindo bastante, se arrastando, saiu até com certa dificuldade de campo. Ele que é um jogador muito alto, muito físico e que precisa desse aprimoramento para render dentro de campo, até pelo estilo de jogo, né? É aquele cara do arranque. Enfim, existe já um planejamento do Atlético, ou pelo menos uma ideia inicial do Cuca de poupar alguns atletas, sobretudo o Júnior Santos, neste jogo contra o Atlético, pensando no clássico do próximo domingo? Não, o Atlético nem pode se dar a esse luxo, né, Matheus? Porque vive uma situação ainda complicada na tabela, então vai com força máxima para o jogo contra o Atlético. O Galo que iniciou tarde no Campeonato Mineiro com a equipe principal, a partir da 4ª rodada contra o América. Então agora vai fazer o restante das partidas, faltam apenas 3, Atlético e Cruzeiro, e depois o Itabirito, com força máxima, até porque eu compartilho da opinião do Lélio, né? O Júnior Santos estava muito abaixo fisicamente, sem ritmo de jogo, e ele só vai readquirir isso jogando, que é diferente até dos treinamentos. O Júnior Santos num posicionamento até diferente, assim, eu imaginava o Júnior Santos atuando bem aberto pela direita, como ele jogava no Botafogo. Nesse primeiro momento, com o Cuca, ele tem feito mais uma dupla, jogando por dentro, às vezes caindo pelo lado esquerdo, para ficar mais próximo ali do Hulk, mas ainda com dificuldade também para jogar nesta forma, né? Muitas vezes recebendo a bola de costas, não é muito a do Júnior Santos, é um jogador para partir em velocidade.
vai ainda precisar de um tempo para aprimorar a parte física, mas completamente normal. Treinou ainda muito pouco com a equipe, vai precisar de jogos amanhã, confirmado. Antes da gente projetar, Matheus, esse jogo de amanhã, vamos ouvir o técnico Cuca, porque ele também ele avaliou. Foi aquela coletiva bem raiz, né? O Castor Cifuentes não tem ali a entrevista, não tem a sala para entrevista coletiva, então foi no gramado mesmo. Ele conversou com a imprensa analisando este resultado e o desempenho do time no jogo contra o Vila. Muito importante vencer, né? Sempre é um campo difícil de jogar, muito difícil. Estádio cheio, bastante empolgada a torcida, né? Muito tempo que o Atlético não joga aqui. E nós fizemos um jogo, eu acho que um jogo bem jogado, entre aspas, no primeiro tempo, mas poderia ser melhor, né? Tivemos o controle do jogo, a posse de bola, mas demos 2 contra-ataques para o adversário que poderia ter até tomado o gol, né? Mas o controle de bola nosso foi grande, tivemos algumas chances do primeiro tempo, mas a melhor parte foi no segundo, sem dúvida, que a gente conversou no intervalo, no meio tempo. Acho que foi importante também para o time ter uma outra atitude no segundo tempo. Preenchemos melhor os espaços do campo de ataque, sem dar o contra-ataque ao adversário, com exceção de uma bola no final do jogo. E nós aqui, em contrapartida, tivemos inúmeras oportunidades, né? Eu acho que não teve nenhum jogador meu do meio para frente que não teve uma chance clara na frente do goleiro. Alguns até mais do que uma, e a gente não foi eficaz no dia de hoje, senão era para ter sido uma vitória mais tranquila e com menos risco, né? Como aconteceu naquela única bola do segundo tempo do Vila Nova. Trabalhar em cima disso, em cima da evolução. Hoje a gente trocou muitos passes, aí, mais de 650 passes, mais de 20 finalizações, mas a gente tem que ser mais eficaz, né? Fazer mais gols, mesmo que seja em menos chances que você tem. Está aí o Cuca. Está aí o Cuca falando justamente sobre esta vitória diante do Vila Nova, a atuação do Galo no último sábado. Velho Gustavo, o Cuca citando o volume do Atlético, era um volume até esperado, a nível de time que o Atlético possui pela superioridade técnica, mas ele também ressaltou a dificuldade de finalização em alguns momentos, sobretudo no segundo tempo, né? O Atlético criava, mas tinha certa dificuldade em concluir as jogadas. O que você acha dessa declaração do Cuca aí, hein, Léo? Ele tá corretíssimo, é o mesmo jogo que eu comentei sábado aqui em O Tempo Esportes, sabe? Porque, se você se lembrar, no sábado eu estava falando o seguinte: o Atlético ele teve o controle da bola, a posse de bola, ele teve algumas oportunidades que foram claras, e aí no final ele até cedeu realmente 2 oportunidades para o Vila Nova, e o camisa número 8, deixa eu ver se eu acho o papel aqui, mas não vou achar agora não, mas como é que é o nome dele, gente? O 8 do Vila, né? O 8 é o Gaia, Rodrigo Gaia. Rodrigo Gaia. Isso. É um jogador habilidoso. Agora eu achei aqui, Rodrigo Gaia, número 8. Ele fez essa jogada e o Everson fez uma defesa difícil. E depois o Vila só foi atacar aos 40 minutos, depois que o Vinícius Tanque, ele chutou a bola e o Everson fez uma defesa que não foi, que parecia até fácil, mas não foi, que a bola tinha endereço certo. Do mais que a gente viu foi o Atlético criando, errando muitos passes no primeiro tempo, a gente destacou isso, e no segundo tempo algumas oportunidades que não podem ser desperdiçadas, principalmente pelo Gustavo Scarpa. Ele perdeu esse lance aí que nós vimos no primeiro tempo, e depois um outro que ele dominou na marca do pênalti e chutou por cima. O Júnior Santos se atrapalhando na hora de finalizar a jogada. O próprio Hulk chutando, vai chutar em cima do zagueiro, isso é chance clara. A não ser que ali tenha havido uma saída de bola, mas era uma chance clara para ele fazer o gol. Então, o que deixa o Cuca menos preocupado é que o time, pelo menos, tem criado bastante, né? Técnico Cuca ressaltando a atuação do Atlético diante da equipe do Vila Nova. Vitória pelo placar de 1-0. Hulk voltou a marcar com a camisa do Galo.
O Atlético que também teve a estreia do Coelho no segundo tempo. Enfim, Júnior Santos jogando um bom tempo, né? Um bom período de partida e sentindo a parte física. Velho Gustavo, pergunta do Daniel aqui, ó. Daniel gosta da polêmica, já vi. Não é pra isso tudo também não, né, Daniel? Pelo amor de Deus. Natanael me lembrou demais o estilo do Nelinho, Lélio. Baita jogador. E aí, Lélio, e essa opinião do Daniel aí? Não lembrou, não. Não lembrou, não. Com calma. O cara é emocionado demais, velho. Mas, de qualquer maneira, parece ser um bom jogador. Eu gostei do jogo dele de novo neste último sábado. E aquela previsão de alguém que falou aí que... aliás, tinha uma... Não, ele defende bem. Não, ele só sabe atacar. Bom, ele está se mostrando um jogador da posição. Sabe defender e sabe atacar. Então, ele só está confirmando aquilo que eu pensava, né? Que ele poderia ser uma solução para a vaga do Saravia. Agora, igual o Nelinho, brother, ele não joga não. Aí é difícil, né? Não, aí é não complicado. Joga, não. Ô, Lélio, só pegando esse gancho aí, você falando do Natanael, jogador que vem se mostrando um bom lateral direito, né? Tanto em termos defensivos quanto em termos ofensivos. Já dá pra falar com poucos jogos que, de fato, ele vai ser titular no lugar do Saravia? É uma boa reposição que o Galo ganha, de fato, para a posição? Mas de repente o Cuca também pode recuperar o Saravia. O Saravia é um jogador mais firme no sistema defensivo, tanto que até jogou como zagueiro ano passado, mas não é carta fora do baralho, não. Tem jogo que você pode perfeitamente modificar, né? O esquema do time, a estratégia, querer um lateral mais conservador, e o Natanael, ele nesse momento, ele mostra-se um jogador, né, com a capacidade de executar bem as duas coisas, embora num corte dele equivocado para meia-lua tenha saído o gol do América, mas a jogada já começa errada com lá no ataque do Atlético, que ocasiona um contra-ataque do América naquele jogo. Mas o Natanael tá firme, mas o Batalha, quem dera, né, foi embora. Mas o Saravia não é carta fora do baralho de jeito nenhum. Tá aí a opinião de Lélio Gustavo a respeito de Saravia e a respeito também de Natanael. Continue participando, deixe a sua mensagem, youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. Agora estamos diretamente no YouTube, viu? Exclusivamente no YouTube, canais de YouTube para você se inscrever, compartilhar as nossas lives, deixar a sua curtida e, claro, deixar a sua opinião através do chat. Vinícius Andrade, as informações a respeito do Galo. Amanhã, jogo difícil diante do Atlético. E aí, já temos um provável time? O Cuca deve praticamente repetir a espinha dorsal do jogo contra o Vila? A tendência, Matheus, é que seja uma equipe bem parecida. Se não for a mesma, uma equipe muito parecida com a que enfrentou o Vila Nova e também o América. Agora, o Cuca, no jogo contra o Vila, ele falou que não gostou muito do primeiro tempo. Já no jogo contra o América, ele elogiou o time. Então não sei se vem alguma mudança, até passa assim pro Lélio, né, e para todos que estão nos acompanhando. Será que já dá para fazer alguma mudança ou o ideal seria repetir o time para ir ganhando uma cara? O Atlético tem atuado, né, com esse quadrado aí no meio de campo, 2 volantes, o Alan Franco e o Gabriel Menino, o Scarpa mais pela direita e o Rubens pela esquerda, mas agora já tem a opção do Coelho, que entrou no segundo tempo, poderia fazer o lado esquerdo, aí é mais agudo do que o Rubens. O próprio Bernard, que entrou contra o América e foi bem, no jogo contra o Vila ele entrou, não rendeu tanto, mas daria para fazer alguma modificação. E aí, Lélio, você repetiria a equipe, mantém essa mesma formação do jogo contra o Vila, ou já faria alguma mudança para amanhã? Eu repetiria o time que entrou contra o Vila Nova. Agora, a gente tem que saber se a tendência é essa mesma, né? Essa mesmo de o Cuca jogar sem um volantão ali no meio de campo, porque o Otávio entrou no jogo, né? O Fausto Vera nem entrou. E para falar a verdade, desde o ano passado, era cada clarão que dava no meio de campo do Atlético, era um negócio impressionante. De repente tava o cara desfilando com a bola, e passava ali numa tranquilidade total. E com o Gabriel Menino, com o Rubens e com o Alan Franco, parece que o negócio está mais protegido.
Vamos ver. Mas o teste mesmo para saber se isso aí vai dar certo ou não é domingo às 4 horas lá no Mineirão. E tem uma outra situação, Matheus, é porque o Lianco, ele fez 2 jogos. Ô Vinícius, Oi. E amanhã também, viu? Porque Bom teste, né? Nós fizemos o jogo, né, Matheus? Cruzeiro e Atlético. Exato. Tudo bem. Cruzeiro jogou mal, mas muito também por méritos do adversário. É um time muito organizado, marca forte, e se você não tiver ali uma boa organização, uma ideia de jogo bem definida, inclusive, para contra-atacar, vai ser um jogo dramático amanhã, esse que vai ser às 9h30 no Gigante da Pampulha. Não, é isso, cara. O time do Atlético é muito bom, não é líder à toa do campeonato. Esse ano disputa a Série B, então a promessa é de um jogo bom e vai exigir mais do Atlético, o que é bom, né? Faz parte aí do processo de evolução do Galo. Uma outra situação que eu ia falar é que o Lianco, ele já tomou 2 cartões amarelos, então ele entra já pendurado para o jogo de amanhã. Se o Lianco toma um cartão amarelo amanhã, ele fica de fora do clássico contra o Cruzeiro. Mas não acredito que ele será sacado do time, até porque não adianta nada, né? Você focar no Cruzeiro e o jogo de amanhã não conseguir vencer. A situação do Atlético ficaria muito complicada em termos de classificação. Então eu acredito que o Lianco vá para o jogo. O Cuca deve conversar ali com o jogador, falar, olha, se tiver que tomar cartão, tem que tomar, né? Se tiver que matar uma jogada, mas evitar aquele famoso cartão bobo.